Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Este é o vídeo de número 13 e versa sobre o conceito de continuidade. A definição de continuidade matemática pode ser escrita desta maneira, que diz que uma função f é contínua num certo número a, se o limite de f de x quando x se aproxima de a é o próprio f de a. A gente pode pensar nesse conceito de uma maneira mais intuitiva, supondo que a gente tem um lápis aqui e a gente vai desenhar a curva de uma certa função f de x no gráfico, num plano cartesiano, bidimensional. E aí você diz que a função é contínua quando você consegue traçar o gráfico dessa função sem sobressaltos. Você coloca o lápis no papel e ele jamais sai do papel do início ao final do domínio de definição da sua função f de x. Caso você, enquanto está passando o lápis, tenha que fazer algum salto num certo ponto A, diferente do que está acontecendo aqui, que você não tira o lápis para passar pelo ponto de coordenadas A, f de A. Caso isso não aconteça, o que você tem é uma função descontínua, você tem uma descontinuidade. Aqui, por exemplo, você vai passando o lápis e chega no ponto de coordenadas aqui 1, o hipotético f de 1, você dá um salto, você tem uma bola aberta, aqui você dá um salto e continua no ponto subsequente e segue até o 2. Quando chega no 2, olha só, para continuar na função você tem que dar outro salto. E aí você pega o ponto o valor de x imediatamente maior que o valor de 2 e segue adiante. Veja só, quando você chega em x igual a 3, outro salto. Tudo bem que a função aqui está definida, mas é outro salto e depois você volta e dá continuidade. Quer dizer, toda vez que você tem que dar esses saltos, você tem então o que é chamado de descontinuidade da sua função. Você poderia olhar então para funções gerais e caracterizar os pontos em que ela tem descontinuidades. Por exemplo, vamos considerar aqui as funções f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2, ou a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado quando x é não nulo e 1 quando x é nulo, ou a própria função da letra A, definida quando x é diferente de 2, dada por x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, e igual a 1, se x é exatamente igual a 2. Ou até a função maior inteiro, definida por este símbolo, com duas barras verticais aqui, de cada lado, esse colchete, com duas barras verticais, em que a função maior inteiro é o maior inteiro menor ou igual a x. Então, se você tiver x igual a 2,5, o valor dessa função é 2. Se x for igual a 2,7, o valor é 2. Se x for igual a 2, ela é 2. Agora, se x for igual a 1,999 e tralalá 9 ainda, então, essa 8 e tal, 1,99, essa função vale 1 e não 2, tá? Então, os gráficos representando essas funções estão todos aqui, nessa linha, Então, o gráfico da função na letra A é este. Note que ele é uma linha contínua chega em x igual a 2, tem uma bola aberta, ele dá um salto e vai para o x subsequente a 2. O gráfico de 1 sobre x ao quadrado, ele está aqui, para x negativo, ela vai crescendo, para x positivo, ela vai crescendo ao infinito. Quando x se aproxima de 0, mas quando x é 1 ou menos 1, ela vale 1. E quando x é exatamente 0, ela vale 1 também. Na letra C, então veja que ela é descontínua no x igual a 0, Aqui que ela é descontínua. Nesse restante aqui ela é contínua, tanto para a esquerda quanto para a direita. Quando você define f de x como a letra C, você tem uma diferença em relação à letra A. Note que na letra A, a função, quando x é igual a 2, ela é não definida. O ponto x igual a 2 não pertence ao domínio da função.
O que você faz aqui? Agora aqui você define que para x igual a 2 essa função vai valer 1. Você define esse número, tá? E agora você tem, então, a função segue, segue, segue. No ponto x igual a 2 exatamente, você dá um salto aqui, volta para o 1 e no ponto imediatamente vizinho você volta para a reta que você estava usando previamente. E por último, na função que toma o maior inteiro menor ou igual a x aqui, você tem que, quando x igual a menos 1, então ela vale menos 1, vem. Quando x chega exatamente em 0, agora o maior inteiro é o próprio zero. Então ela tem bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui, segue. Quando x igual a 1, bolinha aberta, porque ela dá um salto e vai parar no 1. E o mesmo raciocínio se aplica para x entre 1 e 2 e depois para x entre 2 e 3. Tá? Então aqui a gente caracteriza dessa maneira os pontos de descontinuidade dessa função que sempre acontecem quando x for igual a um número inteiro. Nesta aqui a descontinuidade acontece em x igual a 2, aqui em x igual a 0 e aqui também em x igual a 2. Então aqui a gente fala, né, f de 2 é não definida, f de 0 é definida, mas o limite quando x tende a 0 não existe, então ela é descontínua em 0. F de 2 é igual a 1, mas o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 3, então o que é diferente de f de 2, portanto ela é descontínua, né, pela nossa definição de continuidade. E na letra D, claro, a gente usa aqui a função maior inteiro menor ou igual a x. Então o limite desse, quando você tende a n pela direita, o limite vai dar n, né? Quando você tende a n a um número inteiro pela direita dele, o valor da função é o próprio n. E quando você tende a x pela esquerda, o limite é n menos 1. Né? Quando você tende a n pela esquerda dele, é n menos 1. Portanto, como os limites laterais são diferentes, o limite de x tendendo a n não existe. E aí a gente diz que f de x também é descontínua graças a isso. Então, fizemos duas análises da continuidade de f de x. A primeira, intuitiva, olhando para os gráficos, esboços de gráficos dessas funções. E a segunda, formal, né, sistemática, baseando-nos então no conceito de limite e na definição de continuidade que se baseia nesse conceito. Nós podemos também definir, da mesma maneira que nós definimos os limites laterais, nós podemos definir continuidade lateral. Por exemplo, nós podemos dizer que uma função f é contínua à direita de A se o limite de x tendendo a pela direita da função f de x é igual à função f de A. O mesmo valendo para a continuidade à esquerda de A, agora com o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda sendo igual a f de A. A função, por exemplo, f de x, que toma o maior inteiro menor ou igual a x, ela é contínua à direita e descontínua à esquerda. É só a gente olhar aqui, né? Quando x tende a n pela direita, o f de x é o próprio f de n, mas quando x tende a n pela esquerda, o limite de f de x, então, é n menos 1, que é o f de n menos 1, portanto, diferente de f de n. Então, esse é um caso de representação de continuidade à direita e descontinuidade à esquerda. A terceira definição para nós que vai ser útil é quando f é contínua em um intervalo. A gente vai dizer que a função f é contínua em um certo intervalo se esta função f for contínua em todos os números do intervalo. Então, se f for definida somente em um lado do extremo, né, do extremo do seu intervalo, então nós dizemos que a continuidade dela é à esquerda ou à direita desse extremo. Tá?
aproveitando então as definições de continuidade à direita e à esquerda. Vamos fazer um exemplo. Para isso, nós consideramos uma função f de x igual a 1 menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Nós queremos mostrar que ela é contínua no intervalo que vai de menos 1 a 1. Note que esse é o domínio dessa função, porque se x for maior que 1, então vai acontecer deste número ser negativo, e aí nós não sabemos tirar a raiz quadrada de um número negativo, ela não é real, então não pertence ao conjunto de números que nós estamos estudando nesta disciplina. Voltemos. Veja só, vamos primeiro analisar o miolo desse intervalo e não os seus extremos, que são menos 1 e 1. Tá? Para quando você tem menos 1 menor que a menor que 1, o limite de f de x, quando x tende a pode ser escrito então como limite de 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a que é igual a 1 menos o limite de uma diferença é a diferença dos limites, então a gente usa essa regra aqui, tá? Então a gente vai ficar com o limite de 1 quando x tende a menos limite da raiz de 1 menos x ao quadrado quando x tende a. O limite de uma constante é a própria constante, como nos diz uma das leis do limite. Então, esse limite de 1 quando x tende a é o próprio 1. Então, nos resta agora calcular o limite da raiz de 1 menos x ao quadrado quando x tende a. Mas veja só, o limite da raiz é igual à raiz do limite. Também é uma das leis do limite. Então, nós reescrevemos essa equação como 1 menos raiz do limite de 1 menos x ao quadrado quando x tende a. E, novamente, o limite da diferença é a diferença do limite. Limite de 1 é 1 menos limite de x ao quadrado quando x tende a a. Tá? Então, ficamos com essa raiz. Mas o limite do produto é o produto dos limites. Limite de x quando x tende a a é o próprio x, então fica x é o próprio a vezes a ao quadrado. Então, finalmente chegamos a 1 menos raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado. Todos esses passos podem ser verificados utilizando as leis do limite, e eu vos recomendo que retomem esses passos olhando cada uma das leis e verificando a sua aplicação aqui. Tá? Esse é um bom treino. Por último, claro, né, então o limite de f de x quando x tende a a vai ser o próprio f de a, e portanto nós podemos dizer que f é contínua em a se menos 1 menor que a menor que 1. Ademais, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, ou o limite é igual a 1, que é o próprio f de 1. E o limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita é igual a 1, que é o próprio f de 1. F de menos 1, perdão. Sendo assim, essa função também ela é contínua em 1 pela direita, bem como contínua em menos 1 pela esquerda. E podemos dizer, então, que a função f de x é contínua em todo o seu intervalo, em todo o seu domínio, em todo o seu intervalo. Uma segunda, agora vamos a alguns teoremas. O primeiro teorema. Suponha que nós tenhamos duas funções f e g contínuas no ponto A e uma letra C e uma constante C real. Então, nós podemos dizer que se f e g são contínuas em A, então serão contínuas em a função soma f mais g, a função diferença f menos g, a função produto múltiplo escalar c vezes f, a função f vezes g, o produto das funções, e o quociente entre as funções f dividido por g nos pontos em que g é não nulo. A gente pode provar o 1, mas depois os outros também decorrem seguem mais ou menos o mesmo estilo, né?
por exemplo, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. E o limite de g de x quando x tende a A é igual a g de A porque essas são as duas premissas para garantir a validade do nosso teorema, né? F e G são contínuas em A, então são válidas essas relações. Se isso acontece, então, o limite de f mais g de x tendendo a A, o limite de uma soma é a soma dos limites. O limite de f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a A. Esse limite tem esse valor, f de A, e esse limite tem esse valor, g de A, por conta da continuidade destas duas funções. Portanto, nós escrevemos isso como f de A mais g de A, que é o mesmo que dizer f mais g de A. Portanto, a gente demonstra assim que a soma de duas funções contínuas resulta numa função contínua. Isso vale para o restante das operações de 1 a 5. Esse teorema tem algumas consequências legais. Por exemplo, a primeira delas é que qualquer polinômio é contínuo em toda parte. Todo polinômio é contínuo em toda parte. E a segunda consequência também interessante é que qualquer função racional é contínua em seu domínio. Vamos começar a demonstração desse teorema pela prova da afirmação A, de que todo polinômio é contínuo para todo o conjunto dos números reais. Então, o polinômio p de x tem essa forma, né? É igual a c índice n vezes x elevado a n, mais c índice n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente até um c1 vezes x mais c0. Se ele é contínuo, então ele está dizendo que o limite de p de x quando x tende a A é o próprio p de A. Veja, isso vale porque nós sabemos que as c índice n menos 1 até c0 são constantes, em primeiro lugar. O limite de x, quando x tende a A de uma constante, é a própria constante de uma das leis do limite. Quando você tem o limite de uma constante multiplicada pela variável x elevado a um número i, com x tendendo a A, isso equivale a escrever constante vezes o limite, né? Então, o limite de uma constante vezes a função é o limite é a constante vezes o limite da função, que é x elevado a i quando x tende a A. E o limite dessa expressão é a elevado a i. Essa também é uma das leis do limite, válida para um monômio. Então, ci, limite de x elevado a i quando x tende a A, é igual a ci vezes a elevado a i. E por último, o limite de uma soma qualquer, que isso é o polinômio, escrito só de outra forma, né? Coloque i igual a 0, fica c0, x elevado a 0 é 1, c0. I igual, mais c1x mais c2x ao quadrado e assim sucessivamente. Então, esse é o próprio polinômio. Então, o limite de uma soma é igual à soma dos limites, uma das leis dos limites. E o limite desse produto aqui, ele vai dar ci vezes ai aqui. Então, e isso é o próprio p de A. Logo, o polinômio é contínuo para todo valor de x, para qualquer valor de A, tá? Para qualquer número real. Aí a demonstração da letra B fica mais direta. Por quê? Quando você tem uma função racional, você tem f de x igual a um polinômio p de x dividido por um outro polinômio q de x. Tá? O domínio dessa função f é o conjunto de todos os valores de x pertencentes aos reais, tais que o polinômio q de x é não nulo. Bom, nós sabemos que tanto p de x quanto q de x são contínuas. Quando você toma o limite de f de x com x tendendo a A
em que A pertence ao domínio, você tem o limite de uma razão. E o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, o limite de P de x dividido por Q de x é limite de P dividido por limite de Q. Como como o valor A é tal que Q de x é não nulo, então você tem P de A em cima e Q de A embaixo, segundo o teorema A. E, portanto, o limite de f de x com x tendendo a A é igual ao próprio f de A. E f de x será contínua no domínio da função f. Dando continuidade, a próxima é esta daqui. O limite, vamos fazer um exemplo, né, de cálculo de verificação de continuidade. Vamos tomar aqui como exemplo o limite da função racional x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Veja, o domínio dessa função f aqui é igual ao conjunto dos valores x reais, tais que Q de x é não nulo. Q de x é não nulo se x for diferente de 5/3. Então, está aqui. Menos 2 pertence ao domínio da função f. Logo, ela é contínua em x igual a menos 2. E isso nós podemos verificar simplesmente. E aí nós sabemos calcular o limite dessa função quando x tende a menos 2 pela simples substituição do valor de x na própria função, que vai dar menos 1 sobre 11. Outro exemplo, peguemos, por exemplo, as funções seno de x e cosseno de x, que são contínuas para todo número real, né, em todo o seu domínio. Então, a tangente de x, que é definida como a razão entre seno de x e cosseno de x, tem como domínio D o conjunto dos valores de x pertencentes aos reais, tais que x seja diferente de um múltiplo de π sobre 2. Então, nπ sobre x é diferente de nπ sobre 2 e n vale 0. Perdão, aqui não é 0 não, me desculpem, aqui não existe esse 0, tá? É mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim sucessivamente. Já a inversa de uma função f contínua é também contínua. O jeito da gente pensar isso é lembrar como é que o gráfico da função f inversa é o reflexo do gráfico da função f em torno da reta y igual a x. Isso faz com que as funções trigonométricas inversas sejam contínuas, uma vez que as funções trigonométricas são contínuas nos seus domínios. A função a elevado a x, né, a função exponencial, que foi definida para cobrir os intervalos, os buracos entre dois valores de a elevado a x, quando x é racional, né, quando x são dois valores racionais subsequentes, ela é, por definição, contínua, né, uma vez que ela cobre buracos. Sendo assim, você pode dizer, então, que a função logaritmo de a também vai ser uma função contínua, uma vez que ela é a função inversa da função a elevado a x. Bom, vamos então ao nosso próximo teorema, que diz o seguinte: as funções são contínuas as seguintes funções para todos os números de seus domínios. Olá, voltando aqui, a gente teve um problema de participação em aula, uma participação canina em aula, mas essa participação a gente já resolveu a dúvida da mimosa, então vamos seguir adiante. A gente estava aqui falando, né, de várias funções contínuas, conhecidas, catalogadas como contínuas.
para todo o número de seus domínios. O polinômio e as funções racionais, que nós já vimos, funções raízes, as funções trigonométricas e suas inversas, e as funções exponenciais, bem como suas inversas, as funções logarítmicas. Dois exemplos aqui que a gente pode olhar. Um exemplo que a gente pode olhar é uma combinação de funções conhecidas como contínuas, né? Para verificar a continuidade, nós aplicaríamos aqui o limite de f de x com x tendendo a algum valor a, e agora a pergunta é quais são os valores de a para os quais essa função f de x ela existe. Primeiro ela é definida e depois quando é que ela é contínua. Limite. Então, quando você tira o limite de f de x, como ela é um quociente, você vai fazer então o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Bom, para pensarmos no domínio dessa função aqui, nós pensamos no domínio da função logaritmo de x, arco tangente de x e x ao quadrado menos 1. Veja, a função arco tangente de x está definida para todo valor de x pertencente aos reais, de menos infinito a mais infinito. Então, essa componente do domínio, ela é definida, ela é obtida a partir da função arco tangente. Porém, tanto a função logarítmica quanto a função x quadrado menos 1 no quociente, no denominador, impõem limitações a este domínio. Por exemplo, o logaritmo de x é definido para x maior que zero. E esse polinômio tem raízes em x igual a 1 e menos 1. Bom, como aqui nós já eliminamos, nós nos limitamos a x maior que zero, então nós dizemos só que o x, além de ser maior que zero, deve ser diferente de 1. Isso devido ao denominador ser x ao quadrado menos 1, um polinômio com raiz em x igual a 1. Tá? Então, com estas condicionantes, nós podemos dizer que essa função f de x é contínua para todo valor de x no intervalo aberto de 0 a 1 e no aberto de 1 a infinito. Tá? Então, é assim que a gente... Veja, então, como essa função é contínua, a gente não precisa calcular o limite, basta a gente achar o domínio dela e é suficiente, então, para estabelecer continuidade devido ao teorema de número 3. Por fim, vamos para encerrar essa página, vamos ao teorema de número 4, que diz que para uma função f contínua num ponto B, e sendo o limite da função g de x, quando x tende a A igual a b, então podemos dizer que o limite da função f, composta f de g de x, quando x tende a A, pode ser escrito como f função do limite de g de x quando x tende a A. E isso é igual a f de b, porque este limite é o próprio b. Esse teorema, ele tem uma dose, ele é, digamos assim, nós não vamos demonstrar, mas ele é razoável, é de se esperar isso, né? Como f de x é contínua em B, então significa que ela é definida na vizinhança de B. E aí, quando você faz x tendendo, o limite de g de x com x tendendo a igual a b, então, pela definição formal de limite, significa que quando x está próximo bastante de A, g de x está próximo de B. E por esse motivo, então, tomar f de x, o limite de f de g de x com x tendendo a A, pode ser feito, se f é contínua, como sendo o limite de g de x quando x tende a A, uma vez que esse termo aqui vai estar na vizinhança de B também. E esse limite vai valer b, né, como por definição. Um exemplo de aplicação seria considerar o limite da função arcosseno de uma outra função, g de x, que é 1 menos raiz de x dividido por 1 menos x, quando x tende a 1.
A função arcosseno, pelo teorema, né, é uma função trigonométrica inversa, portanto, ela é contínua. Ela é uma função contínua. E agora, então, calcular o limite da função arcosseno de uma outra função é calcular o arcosseno do limite desta função. Então, agora nós queremos saber o limite, o arcosseno do limite de 1 menos raiz de x dividido por 1 menos x, quando x tende a 1. Quando isso acontece, para calcularmos esse limite, veja que a função, o denominador não está definido em x igual a 1, então nós temos que fazer algum truque aqui para resolvermos essa dificuldade, contornarmos essa dificuldade. O que nós fazemos é reescrever 1 menos x como sendo um produto de 1 menos raiz de x vezes 1 mais raiz de x. Agora nós podemos simplificar o numerador por esse termo do denominador e ficamos então com 1 sobre 1 mais raiz de x. O limite da razão é a razão entre os limites. Então você vai fazer o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. O limite da constante é a constante. Então ficamos com o número 1 aqui. O limite da soma é a soma dos limites. Então ficamos com o limite de 1 mais limite de raiz de x. Mas o limite da constante é a própria constante, então sobra o número 1 mais o limite da raiz de x. Mas o limite da raiz de x é a raiz do limite de x. E aí, então, e o limite de x e a raiz do limite de x quando x tende a 1 é a raiz de 1, que fica o próprio 1. Então, 1 mais 1 é 2, 1 sobre 2 aqui. E aí temos que calcular o arcosseno de 1 sobre 2, que é π sobre 6. Portanto, a função arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1, é a função arcosseno de meio. É o valor da própria função, é a função efetuada nesse ponto aqui, b, que é 1 sobre 2, e, portanto, ela é contínua em x igual a 1, em meio. Tá? Então, veja que nós usamos aqui, então, essa propriedade de que o limite de uma função contínua em b pode ser calculado como a função do limite da função g de x. Para concluirmos, vamos à nossa última página. O próximo teorema, então, ele é uma extensão do teorema anterior que diz o seguinte: suponha uma função g contínua em A e f contínua no ponto g de A. Então, a função composta fg com f bola g de x igual a f de g de x vai ser contínua no ponto A. Tá? Então, a prova é que, bom, se a função g de x é contínua em A, então é válida esta equação. Limite de g de x com x tendendo a A é o próprio g de A. Ademais, f é contínua em b igual a g de A, que é uma outra premissa nossa para a validade desse teorema. Então, o limite de f de g de x com x tendendo a A é igual a... No nosso teorema anterior, nós dissemos o quê? Que o limite de uma função composta definida num ponto B, que é o limite da função interna aqui, então, o limite de uma função f de g de x pode ser escrito como f do limite de g de x com x tendendo a A, se este limite tende a um ponto B, em que a função f é contínua. Então, nós podemos passar esse limite para dentro da função, no argumento da função, e agora nós temos que calcular o limite de g de x com x tendendo a A. Mas essa função g de x é contínua, é uma das nossas premissas. Então, isso fica o próprio g de A, sendo que f de g de A é definida. Nós sabemos calcular esse termo, e ele é contínuo ali. Então,
a gente tem que, quando você tem a função contínua de uma função contínua, é também contínua. Dois exemplos que podemos usar esse resultado são: o primeiro é: considere um h de x igual a seno de x ao quadrado. Nós vimos que a função seno de x é contínua em todos os reais. E também x ao quadrado é um monômio, então x ao quadrado também é contínua em todos os reais. Então, uma função contínua seno de uma função contínua, x ao quadrado, só pode ser contínua também. O outro exemplo é: se nós tomarmos h de x igual a ln de 1 mais cosseno de x, a pergunta é: h de x é contínua e para que valores? Nós sabemos que a função ln, logaritmo natural, é contínua para todo x entre 0 e infinito. 0 excluído e infinito, claro, não conta. E nós também temos que a função 1 mais cosseno de x, sempre maior ou igual a 0, é contínua para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, de menos a mais infinito. Então, nós vamos dizer que a função h de x, que é uma composta, né, é uma função contínua de uma função contínua. Então, h de x é contínua para todos os valores de x, tais que o argumento do logaritmo seja maior que zero. Para esse argumento ser maior que zero, tem que acontecer de 1 mais cosseno de x ser maior que zero. O que ocorre quando x é diferente de mais ou menos π, mais ou menos 3π, e assim sucessivamente. Tá? Então, h de x é contínua para todo x pertencente a R, tal que x diferente de mais ou menos π, mais ou menos 3π, e assim sucessivamente. Agora, vamos ao nosso último teorema. Nesse teorema, suponha f uma função contínua no intervalo AB. E seja n um número qualquer entre f de A e f de B, com f de A diferente de f de B. Então, você pode afirmar com toda certeza que existe um número C entre A e B, que não seja nem A nem B, tal que f de C igual a n. Então, se a função é contínua, isso aqui a gente pode ter uma intuição, né? Vamos pensar uma função contínua. A gente faz um gráfico partindo lá do f de A, passando pelo f de A, continua desenhando, fazendo o gráfico, né? E ele vai passar pelo f de B. Então, se você tiver um n qualquer entre f de A e f de B, esse n aqui, se você passar em algum ponto, ele vai se cruzar com a função. E esse ponto vai ser esse ponto aqui vai ter coordenada x pertencente ao intervalo aberto de A a B. Pode ser podem ser múltiplos pontos. O fato é que ele vai passar pelo menos uma única vez, vai ter pelo menos um ponto entre esses números, tá? Então aqui existe pelo menos um C que garante essa condição. Tanto faz se o f de A é menor que B ou maior que B, tá? Não importa se você tivesse essa função fazendo esse trajeto aqui, ainda assim nós teríamos um único ponto C ou teríamos até múltiplos pontos C aqui, pelos quais a função f tem o valor n entre f de A e f de B. Claro que esse teorema tem premissas que devem ser satisfeitas para ser aplicado. E essa questão da premissa do teorema é fundamental. A premissa aqui é f ser contínua no intervalo fechado AB. Tá? Se f não for contínua, então esse teorema não é válido. Tá? Isso é importante até para pensar em termos científicos. As teorias científicas têm premissas de validade. Quando essas premissas não são satisfeitas, a teoria não é inválida. Toda vez que eu vejo alguém reclamando,
Mas é claro que a teoria não deu certo, as premissas não são satisfeitas. Bom, então a pergunta óbvia é: por que que você usou a teoria? Né, às vezes eu vejo em alguns debates, poxa, no Brasil não dá para aplicar tal. Eu usei a tal teoria para formular tal política econômica, mas não deu certo o resultado de acordo com a minha teoria, né? Porque o Brasil não atende às premissas. Então, a pergunta óbvia é: então por que você usou a teoria para formular a sua política econômica, né? Esse é um exemplo que eu já, de boteco, assim, numa conversa que eu tive com uma pessoa de economia, em que eu questionei por que que se usa uma teoria, essa teoria que se usa em geral, para formular política de juros, por exemplo, sendo que os resultados experimentais não condizem, muitas vezes não condizem com as predições teóricas. A pessoa me respondeu: ah, mas é que o Brasil não atende às premissas. E então eu falei: então por que que você usa a teoria para guiar a política se o país não tem as premissas? Tá? Então veja que entender os limiares de validade de um teorema tem consequências muito mais amplas do que simplesmente a resolução de um exercício de cálculo. Ele se fundamenta, por trás disso está uma questão de rigor científico que deve ser sempre levado em consideração na nossa vida cotidiana. Bom, um exemplo de aplicação desse teorema de número 6, né, a gente seria considerar essa situação aqui, dizer assim, olha, a função, que é um polinômio, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3 vezes x menos 2 é igual a zero, tem raiz entre 1 e 2. Então, o que que ele faz essa afirmação? Para verificar essa afirmação, ele faz, olha, f de 1 é menos 1, f de 2 é 12, então você tem f de 1 menor que 0 e f de 2 maior que 0. Então, f de 1, então você tem o f de 1 é diferente de f de 2 e o 0 está entre esses dois números. Então, você pode dizer, pelo teorema 6, que existe um x0 com 1 menor que x0 menor que 2, tal que f de x0 é de fato igual a 0. Desculpe, aqui esse igual a 0 aqui não deveria estar presente, tá? Eu vou apagar isso antes de subir esse documento. Beleza, com isso a gente conclui esse conjunto de aulas sobre continuidade e seguimos adiante, então, até a próxima reunião, quando falaremos do cálculo de limites no infinito, para valores que resultam em infinito, tá? Então, tenha uma boa noite e até a nossa próxima reunião. Um abraço.